auditoria legal ambiental, ela existe em diversos estados, como é o caso aqui do estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, mas em nível federal a gente acabou ficando sem auditoria. E aí, quando em 2000 aconteceu o acidente da Baía de Guanabara, 10 dias depois, foi feita uma reunião do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão justamente normativo em nível federal, e o CONAMA tomou a seguinte decisão: determinar a Petrobras e as demais empresas que realizassem auditoria ambiental das suas instalações e atividades. Então, aí nasceu a questão da auditoria ambiental que nós estamos aqui discutindo. Posteriormente, 2 anos depois, com a edição da Lei de Poluição por Óleo, a auditoria vem como ferramenta específico, né, para a área de portos, plataformas, né, instalações de apoio, e o decreto regulamentador determinou, então, a realização dessas auditorias independentes. Independentes ou por terceira parte, ou por uma equipe que fosse independente da operação daquela atividade. A questão foi, então, regulamentada pelo CONAMA. Então, a resolução que praticamente nós estamos discutindo hoje, a 306, ela vem de um histórico de acidentes. Num primeiro momento, o que se pensava dentro do CONAMA, em termos de escopo desta auditoria, seria uma auditoria de risco. Porque o objetivo do CONAMA era tentar impedir uma repetição de um acidente como nós tivemos em 2000, né, que nos causou assim, perplexidade por ser uma atividade muito próxima, dentro da Baía de Guanabara, com diversos órgãos de controle, e que, na verdade, a gente tinha ali uma bomba para explodir, e que ninguém sabia. Então, esse foi o escopo inicial, o pensamento inicial. Com a regulamentação e com o caminhar dessa regulamentação, a gente viu que, na verdade, a auditoria caminhou muito para sistema. Tanto que, assim, aí no meu entendimento pessoal e da minha experiência em realizar auditorias, participei, inclusive, das primeiras auditorias de certificação no Brasil, como Legal Expert, etc., o escopo hoje dela é um escopo muito voltado para o sistema de gestão, né, muito parecido com as auditorias, com o escopo das auditorias feitas com base na norma ISO 14001. E o que o órgão ambiental necessita, em termos de controle ambiental, é uma auditoria de desempenho ambiental. Então, a partir do momento em que o escopo dela está voltado para sistema, a utilização fica muito difícil. Quer dizer, a prática atual, eu não teria aqui como relatar para vocês, porque o doutor Cristiano é que está à frente hoje do recebimento e da forma como está atuando. Eu posso dizer para vocês que o fato desse instrumento não constar ainda como uma ferramenta efetiva de controle na área pública federal, demonstra que ele não tem contribuído para o desempenho ambiental dos órgãos. Então, é um instrumento que existe para constar, mas que não agrega nenhum valor a esse controle ambiental. Caso contrário, quando, da reformulação em 2006 da Política Nacional de Meio Ambiente, ele teria sido adotado como instrumento de controle, assim como o seguro ambiental, que apesar de ainda não ser uma realidade, está lá previsto já para ser regulamentado. Então, por isso é que a auditoria em nível federal está limitada apenas a essas atividades. E uma questão é que se a gente olha, e você vê plataformas, né? Se a gente pegar só a questão, tirando portos, a questão de plataforma, a gente vê que para que isso fosse efetivo, o escopo dessa auditoria teria que estar, inclusive, regulamentado para cada uma dessas atividades. Porque o que a gente verifica em termos de controle ambiental numa plataforma de perfuração é diferente do que a gente está verificando em termos de desempenho ambiental numa plataforma de produção, apesar do sistema de gestão ambiental ser o mesmo. Então, essa é a dificuldade do poder público, dos órgãos de controle ambiental, deles poderem aproveitar. E aí fica uma experiência que eu tive quando a gente teve uma resolução do CONAMA, uma outra resolução, a 237/97,
que coloca que as empresas que tenham sistema de gestão ambiental, elas podem ter procedimentos simplificados no seu licenciamento ambiental. E na hora da prática, ficou a mesma questão da auditoria. Mas como é que se faz isso? Como é que a gente simplifica procedimentos do licenciamento para quem tem sistema de gestão ambiental? Então, na ocasião, a gente teve uma proposta. As empresas apresentariam a identificação, a matriz dela de identificação de aspectos e impactos ambientais, e a partir do programa de controle que elas tivessem, a gente tentaria bater isso com os programas ambientais que são obrigatórios para a empresa a partir do licenciamento, no sentido de unificar os dois e otimizar para a empresa que ela tivesse que fazer um controle só que servisse para o órgão ambiental e que servisse para o sistema de gestão ambiental. Foi impossível. Porque nós não tínhamos nas matrizes de sistema de gestão ambiental das empresas da área de petróleo que apresentaram essas matrizes ao IBAMA, nem 10% daquilo que a gente controlava em termos de desempenho ambiental das plataformas. Porque, na verdade, a plataforma, quando a previsão da resolução do CONAMA 306 fala no controle das plataformas, não é a plataforma como navio, porque senão os navios teriam que entrar. A gente trata a plataforma, quando a plataforma está desvinculada, está transitando por aí, ela é tratada como um navio. Então, como um navio, ela não é licenciada, ela não é auditada e etc. O que nos interessa é a atividade de perfuração, é a atividade de produção. E isso, lamentavelmente, não está no escopo dessas auditorias. Se vocês pegarem o texto da lei que determina a realização das auditorias, da 9966, ela fala em sistemas de gestão ambiental e controle ambiental. E se a gente pegar o escopo da resolução CONAMA, a gente vai ver que ela está limitada ao sistema. Ela tem muito pouco em termos de escopo de desempenho. E para que o órgão ambiental possa utilizar os resultados de um relatório de auditoria, para ele só serve o desempenho, porque o que nos interessa é o desempenho ambiental. Então, talvez aí tenha um nascedouro, um berço, eu deixo aí para discussão, do problema que surge quando a gente diz, poxa, mas as auditorias estão sendo efetivamente utilizadas pelo órgão ambiental? Então, isso não é só na área petrolífera, não é só no escopo da nossa discussão aqui de hoje, mas, com certeza, se isso for verificado, avaliado, em termos das auditorias de outras tipologias industriais, isso vai estar se repetindo com os órgãos estaduais, da dificuldade de incorporar esses relatórios de auditoria como um instrumento que viria a ajudar o órgão nesse controle, numa simplificação do licenciamento, em razão de serem auditorias com escopo muito mais de sistema de gestão, que não é um instrumento, né, de desempenho, do que de desempenho ambiental. Eu deixaria nessa discussão aí para os debates. Obrigado pelas suas colocações, doutora Thelma Malheiros. Vamos solicitar agora, dando sua continuidade, que o doutor Aldonei Freire, do IMETRO, faça a sua exposição. Ótimo. Bom dia. Alô. Bem, primeiro eu queria falar da satisfação de estar aqui, de poder estar aqui presente e tentar contribuir com alguma coisa com essa discussão. Queria agradecer especialmente a Iara pelo convite, ao Clube de Engenharia pela cessão do espaço e pelo incentivo a essa atividade, e a participação dos outros stakeholders envolvidos, que são o IBAMA, eu imagino que estejam representando até o CONAMA aqui. Não. O CONAMA é um órgão, ele é justamente o órgão normativo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O IBAMA é simplesmente o órgão executor, tanto que não há nenhuma regulamentação do IBAMA com relação a auditorias no Brasil, porque o IBAMA não tem esse poder. A gente representa só o IBAMA. O IBAMA é apenas um representante, ele tem apenas um assento no CONAMA, que tem mais de 100 representantes, inclusive representantes de todas as secretarias estaduais de meio ambiente, secretarias municipais, sociedade civil e do setor empresarial, além dos órgãos do governo federal.
Obrigado, Raquel. É um esclarecimento importante. E as certificadoras também que estão aqui, representadas pela Carmen e pelo Marcelo. E a presença de vocês. A Yara tinha comentado comigo que isso aqui ia ser bem informal. Então, eu estou com uma proposta aqui um pouco complicada. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, numa roda de amigos, tá? Me apresentar, conversar, bater papo. E geralmente você pergunta, em que você trabalha em quê? Aí eu falo assim, eu trabalho com acreditação de organismo de avaliação da conformidade. E aí nunca ninguém entende nada, tá? Porque realmente é um tema, é uma nomenclatura diferente. Então o meu papel aqui hoje é explicar para vocês todos, para embasar discussões, qual é o papel do Inmetro nesse esquema, o que é a acreditação, que nós somos os acreditadores dos organismos de certificação. Então, eu vou tentar explicar em breves slides, tá, como é desenvolvida a nossa atividade e o que é a nossa atividade. E até onde é o nosso envolvimento no resultado das auditorias. Tá bom? Eu queria também aproveitar a oportunidade de apresentar um pouco do Inmetro como um todo. A área de acreditação é uma das áreas fins do Inmetro. Então, eu sempre trago um filmezinho, eu pedi um tempinho assim de uns 7 minutos, para mostrar um pouco do Inmetro para vocês. Desde que o mundo é mundo, mudanças sempre aconteceram. A novidade das últimas décadas foi a velocidade com que as mudanças passaram a acontecer. Assim, quando no início dos anos 60 o Brasil criou o seu Instituto Nacional de Pesos e Medidas, não se poderia imaginar que o INPM teria pouco mais de 10 anos de vida. As mudanças na ciência, na tecnologia e nas relações de consumo iriam impor em 1973 a substituição do INPM pelo Inmetro, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que agregou ao sistema novas ferramentas para prover confiança em toda a cadeia produtiva, trazendo mais qualidade para o cidadão consumidor e maior competitividade para a empresa brasileira. Confiança nas medições e nas ofertas de produtos e serviços, confiança nas relações entre as empresas e o cidadão e confiança nos processos de gestão e do meio ambiente. Este é o trabalho do Inmetro. Hoje, não se passa um dia sequer que o Inmetro não se faça presente na vida de cada cidadão consumidor brasileiro. Parece exagero? Parece, mas não é. Vamos dar uma rápida passeada pelas principais áreas de atuação do Inmetro e conhecer um pouco as suas atividades. E depois, nós voltamos a essa afirmação para ver se ela pode ser considerada um exagero. Na área da metrologia científica e industrial, o Inmetro realiza pesquisas de sistemas, equipamentos e métodos de medição e desenvolve padrões de medida e sua manutenção nos níveis mais elevados, assegurando o adequado funcionamento dos instrumentos de medição usados nas pesquisas, na produção, nos ensaios e na indústria em geral. Este trabalho é executado em 27 laboratórios nas áreas de metrologia mecânica, elétrica, óptica, materiais, química, biológica, acústica e de vibrações e térmica. A qualidade da produção industrial requer exatidão nas medições. E é exatamente isso que os laboratórios do Inmetro, localizados em Xerém, município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, oferecem. Através de suas atividades de metrologia legal, o Inmetro fiscaliza todas as atividades das relações de consumo que envolvam medições, unidades de medida, instrumentos e métodos de medição. Seu principal objetivo é proteger o consumidor e permitir a concorrência justa nos mercados. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nas relações econômicas, ou seja, 1 quilo de arroz deve ter 1 quilo, 1 litro de combustível, 1 litro, e assim por diante em todas as medidas realizadas na presença do consumidor ou antecipadamente, caso dos chamados pré-medidos.
Outra área relevante do Inmetro é a que se dedica a melhorar a qualidade de produtos e serviços das empresas brasileiras, através de um sistema conhecido como avaliação da conformidade, que é um procedimento que objetiva prover adequado grau de confiança em um determinado produto mediante o atendimento de requisitos definidos em normas ou regulamentos técnicos. Os programas de avaliação da conformidade, conhecidos como certificação, desenvolvidos pelo Inmetro, têm como foco a segurança, a saúde do cidadão e a proteção do meio ambiente. Os resultados destes programas são centenas de tipos de produtos com conformidade avaliada pelo Inmetro. Os públicos-alvo deste serviço são o setor produtivo, as autoridades regulamentadoras e os consumidores. Quando uma indústria ou qualquer outra atividade solicita a uma certificadora acreditada pelo Inmetro uma avaliação da conformidade, é fundamental que essa avaliação seja confiável, ou seja, feita com competência técnica. Para isso, o Inmetro planeja, dirige, orienta, coordena e executa as atividades de acreditação de organismos de certificação, inspeção e laboratórios de ensaios e calibração. Acreditação é a atestação formal por um organismo independente da competência, imparcialidade e integridade de organismos de avaliação da conformidade e agrega valor aos certificados de conformidade. O Brasil é gigantesco e a presença do Inmetro em todo o país é feita através dos Institutos Estaduais de Pesos e Medidas, que integram a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, coordenada pelo Inmetro. O Inmetro orienta, cria normas de procedimento e um alinhamento na atuação da rede, garantindo a confiança nas medições para que as unidades produtivas de todo o país tenham as ferramentas necessárias para o cumprimento da lei e o aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos e serviços. O Inmetro mantém um permanente e intenso relacionamento com institutos e organizações internacionais, com o Ministério das Relações Exteriores, com a Agência Brasileira de Cooperação e com demais instituições governamentais. A ação do Inmetro fortalece o comércio internacional do país por meio do intercâmbio de experiências e demais atividades de assistência com outros países e com os exportadores brasileiros. Ele exerce um papel fundamental na cooperação técnica com diversos países.